Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à segunda noite, da primeira semana integrada dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Geoprocessamento e Tecnologia em Construção de Edifícios. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas. E hoje a gente vai ter a palestra com a Karine, a Janaína e a Veridiana, tá? Meninas, agradeço a presença de vocês e a contribuição da noite. A Karine é recentemente doutora em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e geógrafa bacharelada pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Também técnica em geoprocessamento, egressa do nosso curso. As meninas, a Janaína e a Veridiana, são atualmente estudantes do curso integrado de geoprocessamento, e as três vão falar um pouquinho do projeto que desenvolveram ao longo dos nossos eventos extremos aí em maio de 2024. Por favor, meninas, a palavra é com vocês. Então, boa noite. Como a Janaína falou, hoje eu, juntamente com a Janaína e a Veridiana, vamos falar um pouquinho sobre as contribuições do geoprocessamento durante os eventos extremos e os desastres de inundação ocorridos aqui no nosso município e no Rio Grande do Sul, mas com enfoque aqui para o nosso município. Então, o título da nossa palestra: vocês me perdoem porque eu machuquei a cervical, então eu estou um pouco... Não está muito fácil o meu movimento, eu vou tentar me guiar ali pela tela do computador, que é melhor. O título da nossa palestra, então, é a contribuição do geoprocessamento na divulgação de informações durante as inundações de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Então, esse é só um slide de apresentação, como a Taina já falou. Eu me tornei doutora há poucos dias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Geografia. E o mais importante é que eu sou egressa do curso técnico em geoprocessamento aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Rio Grande. E assim como as meninas, então, eu também estudei nesse curso. Na época, eu fiz o subsequente, então, pós-ensino médio. E esse trabalho, então, que nós vamos mostrar, nós vamos focar em 3 trabalhos principais que nós desenvolvemos durante as inundações, por meio da contribuição do geoprocessamento. Então, ele foi feito em parceria com as meninas e também com a professora Tainã. Ela também contribuiu no desenvolvimento desses projetos que serão apresentados. Então, como todo mundo sabe, viveu, imagino que todos estivessem aqui ou em lugar do Rio Grande do Sul, vocês sabem que durante o final de abril deste ano, nós experimentamos eventos extremos de chuva. E isso ocasionou um desastre de inundação em diversos municípios. E isso não foi diferente no nosso município, em Rio Grande. Apesar de os milímetros de chuvas aqui não tenham sido tão discrepantes como foram no interior do Rio Grande do Sul, mas aqui nós recebemos todas essas águas e então experimentamos também esses desastres. Essas aqui são fotografias dos municípios atingidos, e o que a gente pode ver é o reflexo da falta de adaptação a um evento extremo ainda em condições de mudanças climáticas que estamos vivendo. Então, nessas inundações de 2024, nós presenciamos altas taxas de precipitação, e eu trouxe aqui um exemplo. Eu não sei se todo mundo tem noção de quão altas foram essas taxas de precipitação no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, no município de Soledade, foi um dos mais devastados durante as inundações. O acumulado de precipitação entre 27 de abril e 31 de maio foi de aproximadamente 884 milímetros. Então, em torno de um mês, choveu estimado para 5 a 8 meses. Então, isso é para vocês terem noção do quanto choveu em um período pequeno de tempo e como que isso impactou os nossos municípios. Então, o estado de inundação atingiu em torno de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul e impactou aproximadamente 2,3 milhões de pessoas. Essas são fotografias aqui do nosso município. Essa primeira que aparece, essa casa azul, ela na Ilha da Toretama. A segunda, se eu não me engano, ela fica na Cidade Nova.
E esse é um gráfico que talvez vocês tenham visualizado durante as inundações. É o gráfico que mostra, então, a cota de inundação da Lagoa dos Patos aqui no nosso município. Essa estimativa, né, essa estimativa são dados observados, dados medidos, eles foram disponibilizados pela TAISAT lá de Porto Alegre. Então, eles têm aqui, ali no Rincão da Cebola, uma estação instalada e por meio daquela estação a gente conseguia saber, né, a cota de inundação, quanto que o nível da Lagoa dos Patos estava variando. Então, esse foi um resultado bastante importante durante as nossas análises, para que a gente também pudesse entender o quão grave o evento seria aqui em Rio Grande. Então, ali ele mostra, né, no dia 26 de maio, chegou ali a 2 metros e 41 centímetros de cota de inundação no Rincão da Cebola. Dito isso, eu não sei se todo mundo consegue se localizar, eu acredito que sim, mas é uma questão importante a gente entender que não choveu, nem próximo do que choveu no interior do Rio Grande do Sul, mas o que a gente viu aqui foi também um evento extremo, um evento de inundação extremo. E isso porque aproximadamente 60% dos rios do Rio Grande do Sul, eles escoam aqui para a Lagoa dos Patos. E como eu acredito que todos saibam, o único escoamento da Lagoa dos Patos para o oceano é no canal da Barra do Rio Grande. Então, todos esses, né, acumulados de precipitação no interior e aquelas inundações, todas aquelas águas do interior, elas desceram, muitas para a Lagoa dos Patos, para o Lago Guaíba, e com isso desceram então aqui, Lago Guaíba, Porto Alegre, desceram então essas águas até chegar aqui na desembocadura do canal da Barra do Rio Grande. Então, isso é para a gente ter noção do a quantidade de água, que por mais que não tenha chovido aqui, essa quantidade de água chovendo no norte do país, essa água vai escoar, então, aqui para o nosso município. Então, aqui só para se localizar, essa é a Lagoa dos Patos, canal da Barra do Rio Grande, e aqui é a península, que as meninas depois vão falar sobre, e foi a parte do nosso município mais impactada. A península, a Ilha dos Marinheiros e a Ilha da Toratama. Essa aqui também foi uma imagem bastante importante, é uma imagem de satélite, então aqui a gente já traz, né, para o curso de geoprocessamento. Eu sei que, né, existem outros cursos aqui, mas eu acredito que vocês também tenham disciplinas do geoprocessamento. Então vocês vão, se não estudaram ainda, vão estudar a parte do sensoramento remoto, de análise de imagens, ou pelo menos vão ver, né, como funciona uma imagem de satélite. Então, essas imagens aqui, elas foram extremamente divulgadas também durante períodos de inundação e, para nós, né, com esse olhar de fotointerpretação, vamos dizer assim, nós conseguimos identificar, então, essa pluma estuarina, vamos dizer, né, a pluma estuarina, ela basicamente estava saindo aqui, né, no nosso estuário, mas essa carga de sedimento descendo pela Lagoa dos Patos. E isso foi um dos pontos que assustou bastante os pesquisadores e gestores na época, de como essa grande sedimentação proveniente dos rios chegaria aqui na nossa desembocadura. Então, por meio do geoprocessamento, por meio da análise de imagens, nós conseguimos interpretar e ver como que esse bolsão de sedimento estava escoando então pela Lagoa dos Patos até chegar na desembocadura do nosso município aqui, né? Da Lagoa dos Patos. Esses aqui são vídeos, eu não sei se dá para... Tá pelo câmera ou tá pelo... né? Não tem como acessar pelo câmera, porque tem alguns vídeos. Se for difícil, tá aberto? Mas se puder ficar aí, por favor. Isso. Eu não sei se eles vão rodar, talvez vocês tenham visto isso também, mas aqui, não sei se está dando para ver, mas essa aqui é a Rua Zalone, que é a rua que eu moro, e ela nunca encheu durante todos os eventos que a gente já viu. Então, nesse período dessas inundações de maio, foi uma das ruas que nunca tinha enchido antes e ela acabou enchendo. E isso não se deu pelo aumento da Lagoa dos Patos, né? Porque a rua ela não é próxima dos corpos hídricos aqui de Rio Grande, mas ela encheu então por meio dos bueiros. E esse era um dos outros motivos que a gente também se preocupava durante esses eventos extremos. Essa aqui também é a frente da minha casa, então uma rua que nunca encheu, foi uma das que encheu. E essa aqui, eu também não sei se dá para enxergar, mas é a Rua Marechal Deodoro, é aquela que fica a rua atrás do Canalete, que ela encheu
Meu avô reside nessa rua e ele perdeu tudo que havia dentro da casa. Então, essa aqui é na frente da casa do meu avô. Esse era o nível da água, né? E chegou a mais de 1 metro de altura. Esse não era o pico, chegou a mais de 1 metro de altura. E essa aqui é a rua Joaquim Clube, que também as pessoas estavam saindo de barco na época para conseguir sair de casa. Então, eu só estou mostrando isso para que a gente lembre o tamanho do impacto que a gente viveu e porque no final dessa apresentação eu vou fazer uma pergunta retórica, não para ter a resposta de vocês, mas para que a gente reflita sobre o que está acontecendo hoje, como que a gente vai se posicionar diante desses cenários. Então, no Rio Grande do Sul, o número de mortes, o número de mortes no Rio Grande do Sul em decorrência das inundações, então até esses dados foram coletados pelas meninas em dia 27 de maio de 2024. Então, até 27 de maio, era um total de 169 mortes. Pessoas em abrigos, aproximadamente 55 mil pessoas. Pessoas desalojadas, aproximadamente 581 mil. Os animais resgatados, 12 mil. E eu trabalhei durante esse período em um abrigo e a gente viu a realidade que foi, o quão difícil foi também para os animais durante esse período. Os animais resgatados. Em Rio Grande, ali aproximadamente 989 animais resgatados aqui no nosso município. Então, com isso, na época, nós discutimos bastante quais seriam as fontes oficiais de dados que a gente poderia acessar, porque tinha muita fonte, muitas pessoas publicando sobre. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que usei as redes sociais para publicar, mas eu me senti confortável porque eu estudo sobre desastres costeiros. Então, eu estudo essa área e eu entendo um pouquinho de como funciona a dinâmica na lagoa e como que essa água escoaria e entendo um pouco da geografia, né? Mas existiam muitas fontes, então isso é muito importante e eu deixei isso na apresentação. Essa foi parte dessa apresentação nós fizemos também em maio, para uma outra universidade. E é muito importante que durante esses eventos nós concentremos as nossas fontes de informação em fontes oficiais. Concordando ou discordando, essas são as fontes oficiais que nós temos. Então é muito importante. E aqui eu destaco a FURG como um canal de informações, que foi o que ocorreu durante esse período. Então aqui agora, de forma breve, eu fiquei sabendo que o professor que palestrou ontem, ele já conversou sobre isso, mas de forma breve eu só queria trazer a importância do geoprocessamento, e depois as meninas vão firmar ainda mais essa discussão, mas eu queria afirmar a importância do geoprocessamento diante de eventos extremos. Então, o mapeamento realizado pelo Comitê de Avaliação e Prognóstico de Eventos Extremos da FURG. Eu e a Tainã, não sei se ela já tinha comentado, não sei se todos conhecem ela, mas ela também é técnica em geoprocessamento. Nós nos formamos aqui no curso, ela também, na mesma turma. E o que é importante, por que eu destaco assim de uma forma mais dinâmica e com uma foto nossa, é porque por muitas vezes, quando acontecem esses eventos, nós não conseguimos nos colocar diante do problema para buscar a solução, ou para contribuir com a solução. Nós sempre acreditamos que a nossa, vamos dizer que o nosso conhecimento ele não é capaz de contribuir para o que está acontecendo. Então isso é muito importante porque eu e a Tainã, técnicas de geoprocessamento, conseguimos mexer no QGIS, nós conseguimos desenvolver para o comitê, nós somos convidadas pelo comitê para desenvolver esse mapeamento aqui para Rio Grande. Então eu não sei se vocês acompanharam os boletins elaborados pelo comitê, mas parte desse mapeamento, então, eu e a Tainã e mais alguns colegas elaboramos. E esses aqui são os cenários de inundação para o município. Então foi um dos mapeamentos utilizado pela população, porque na época ainda não tinha sido divulgado por outros meios. Então a FURG fez esse mapeamento e divulgou, e esse então era um dos produtos utilizados pela população. Então, por que eu destaco isso? Como uma forma de mostrar para vocês a importância do nosso curso, ou de quem estuda parte do nosso curso, na busca de soluções. Se colocar como um profissional, ou um futuro profissional, diante de eventos extremos, que a gente possa se colocar em lugar de buscar a solução e contribuir para essa solução. E não se colocar naquele ponto de,
mas tal gestor não está se posicionando. Ok, a gente sabe que isso aconteceu, mas nós, como profissionais, e as meninas mais ainda, agora elas vão dar um show falando aqui sobre o que elas fizeram, elas se colocaram no lugar de eu tenho a técnica, eu sei executar a técnica, então eu vou contribuir da forma que eu sei contribuir. Então é isso, né? O convite para participar do mapeamento elaborado pelo Comitê da FURG destaca a importância do curso técnico de geoprocessamento na disseminação de informações visuais. E por que eu destaco visuais? É porque essa é uma aptidão do nossa aptidão, né? De conseguir desenvolver um produto em que a população não precisa pegar um texto e ficar interpretando aquele texto que vai subir não sei quantos metros e centímetros. Então, tu consegue elaborar um mapa didático para que a população possa olhar diante de uma legenda simples, ela possa interpretar aquilo e entender qual é o cenário na casa dela, né? Buscando foco para isso que aconteceu. Mas a gente consegue colocar isso em diversos outros focos, não só por uma questão de inundação. E essa é a pergunta que eu gostaria de deixar, então, para todos vocês, independente do curso ou da profissão, independente se já são formados em algum curso ou ainda não, mas você já pensou em como a sua futura ou profissão pode contribuir para a adaptação aos cenários extremos, aos quais estamos cada vez mais expostos? Então, essa fica uma reflexão para todos nós, para mim também, para as meninas, né? Como que a gente pode contribuir, formados ou não, que as meninas não são formadas, como que a gente pode contribuir para cenários, eventos que nós sabemos, se todos acreditam em mudanças climáticas, nós sabemos que nós vamos cada vez mais vivenciar esses eventos aqui no Rio Grande. Então é isso, de minha parte é isso. Agora eu queria chamar a Veridiana, ela vai falar mais um pouquinho e depois a Janaína vem terminar. Cheias do Rio Grande do Sul, base de dados e informações geográficas da região hidrográfica do Lago Guaíba e na Lagoa dos Patos. Eu me chamo Veridiana, como já fui apresentada, sou formanda do curso técnico de processamento e, junto com a minha colega Janaína, desenvolvi todos esses trabalhos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como a gente foi convidada para isso. O convite chegou no início das anotações, quando a gente tinha começado o nosso mapeamento, que vai ser apresentado posteriormente. Uma pesquisadora da URGS viu o nosso mapeamento, se interessou e perguntou se a gente queria contribuir, porque é um trabalho muito parecido. A gente aceitou e a gente contribuiu com o município de Arambaré, principalmente, onde a gente coletou todos os pontos, centros de ginásios, escolas e serviços de saúde. A gente não fez só isso, a gente também fez para outros municípios, mas o trabalho físico mesmo que foi apresentado foi esse, quem botou mais a mão na massa, vamos dizer assim. Bom, esse aqui é o mapeamento que a gente fez no município de Arambaré, aqui são os pontos, e eles são de fácil entendimento, né? Foi uma plataforma bem simples de se entender, onde a simbologia é bem didática. Agora eu vou falar sobre o nosso mapeamento mesmo, que foi uma ideia que surgiu assim, no início de tudo, quando começaram a chegar as notícias das inundações. Ele foi intitulado como Mapa Dinâmico no Suporte de Informações e Estudo de Casos no município do Rio Grande durante as inundações de 2024. Bom, já falei sobre isso, mas a ideia surgiu no início, uma conversa informal entre mim e a Janaína, onde a gente começou a pensar como a gente poderia ajudar a população que seria afetada, porque a gente ainda não tinha sofrido nada das inundações, mas a gente sabia que as águas estavam desabando para cá. A gente utilizou nossas técnicas de processamento para analisar o que seria interessante. Com isso, escolhemos alguns dados que seriam úteis para a população, não diretamente para a gestão, seriam para gerir o município e tal, mas para a população
se informar de maneira rápida e fácil em um único lugar. O WebSig foi implementado como emergencial causado por desastres e ele tem como vantagem a rápida implementação e fácil acesso, que auxilia na disseminação de informações espacializadas. A prefeitura divulgava boletins escritos, onde a gente não conseguia visualizar com clareza onde estava cada ponto, o que estava acontecendo. Aí, colocando as informações no WebSig, a gente conseguia visualizar de forma mais tática. O objetivo principal do trabalho foi desenvolver uma aplicação de WebSig para o suporte e disponibilização de informações sobre as inundações no município do Rio Grande. E ele foi proposto por nós durante as inundações. Bom, um pouquinho da metodologia. A escolha da plataforma e dos dados utilizados foi feita pensando diretamente em quem ia acessar. Porque a gente podia ter pego coisas mais rebuscadas, mais complicadas, porém não ia adiantar nada, porque nosso intuito era ajudar a população, e não somente pessoas com conhecimento para isso. A coleta dos dados para a construção foi feita através dos boletins da prefeitura, do comitê da FURI, que já foi mencionado anteriormente, e principalmente das redes sociais, que as pessoas nos enviavam informações e imagens das ruas inundadas para a gente poder colocar no WebSig e trazer uma maior veracidade. Esses dados foram todos já referenciados para que ficassem localizados nos locais certos, trazendo melhor visualização. A organização das informações foi feita em tabelas posteriormente, porque deixava um jeito mais claro para a gente visualizar quando abrir o WebSig, não ficava tão confuso, ficava tudo listado direitinho. Foram gerados mapas que vão ser mostrados posteriormente através do registro, com as camadas do WebSig, e a disponibilização e divulgação foram feitas principalmente através dos nossos Instagrams mesmo. Aí quando pegou uma grandeza, assim, o pessoal começou a acessar bastante, começou a circular entre as pessoas que viam, e chegou até o IFRS, que nos reconheceu como criadores do WebSig, e resolvemos divulgar no site oficial e no Instagram. Aqui a gente tem um fluxograma que mostra todas as etapas direitinho. Os pontos coletados foram abrigos que estavam prontos, em funcionamento e para animais, as zonas de risco, os pontos inundados, locais de entrega e coleta de doações e ruas bloqueadas. O WebSig, no momento, tem mais de 340 mil visualizações e demonstra a grandeza que teve, né, que realmente foi acessado e foi utilizado pela população. Ele também tem um episódio exclusivo para ele no podcast do Campus, no Visão 360, e gerou a apresentação de trabalhos na UDESC e em outros eventos científicos que ainda vão acontecer. Agora eu vou passar para a minha colega Janete. Anteriormente, eu sou a Janaína, sou formanda do curso de geoprocessamento e agora, como diz a professora Karine, eu vou fazer a nossa propaganda master e vou falar bastante sobre o nosso principal produto, que é o mapa dinâmico. Bom, ele é intitulado Inundação no município do Rio Grande, mapa dinâmico. No início, ele foi feito assim meio que de supetão. Então a gente, como por ser formanda, ainda não tem tanto conhecimento científico e técnico, a gente fez uma coisa mais informal. Aí quando a gente mandei um direct para a professora Karine, a gente conseguiu trazer uma conotação mais séria para esse trabalho, para ele poder ser levado mais a sério e ter mais credibilidade. Bom, todas as informações presentes no mapa, elas são de
maio e junho de 2024. Foi quando o município decretou estado de calamidade pública por conta das ocorrências dos desastres de inundação. O EPSIG, ele conta com informações de abrigos, os abrigos prontos, que podiam receber pessoas, os abrigos em funcionamento, que já estavam recebendo pessoas, e os abrigos em preparo. A gente tem também abrigos para animais, os pontos de coleta, de doação, serviços de saúde, as ruas bloqueadas e as zonas de risco. Eu vou dar um enfoque maior agora nas zonas de risco, que quando a prefeitura soltou aqueles mapas com as zonas de risco, a maior procura que a gente teve era a população pedindo para que a gente implementasse essas camadas no nosso mapa. Por quê? Aí vem mais uma das vantagens do mapa dinâmico, né, de um mapa interativo, que tu consegue dar um zoom ali e tu consegue ter uma referência melhor. Porque, enfim, como a professora falou anteriormente também, a gente trabalha com produtos visuais. Então, quando tu consegue enxergar e ter uma noção do que está acontecendo, é muito melhor do que tu ter que ler um texto e interpretar. Aqui a gente tem os mapas estáticos das camadas do EPSIG, funcionando bem? Das camadas do EPSIG, que foram feitos pela Veri, porque o EPSIG é o tema do trabalho de conclusão de curso dela. Aqui eu trago um pouco da interface do nosso mapa. Eu vou abrir ele depois e a gente vai... Eu vou abrir ele depois e a gente vai destrinchar melhor. Tá, eu vou abrir agora. Tá. Bom, aqui a gente está com o acesso online ao nosso mapa, que é feito por um link ou pelo QR Code. E agora a gente vai mostrar um pouco as camadas. O que de primeira mão chama mais atenção são as camadas vermelhas, né? Os polígonos. Os polígonos vermelhos, que são, como eu comentei anteriormente, as nossas zonas de risco. Aí, o que a gente tem em mais volume agora são as ruas inundadas pelo aumento dos níveis das águas. Eu vou pedir para abrir uma. E aí a gente consegue ver que a gente tem dados da localização, além de um dos pontos, vamos dizer assim, mais fortes do nosso trabalho e mais diferencial, que são as imagens. Não tem em todas as ruas, mas em todas que a gente conseguiu, a gente botou. Ali tem a data, né, da imagem, para que não fique uma coisa assim, a pessoa abre, sei lá, 2 semanas depois, nossa, minha rua está assim. Não, a rua estava assim naquele momento. A gente tem também a fonte das imagens, que foram dados que saíram, eu acho que quase todos, das redes sociais. Tanto em perfis como o da Oceano, o Litorâneo, que estavam postando bastante sobre isso, quanto as pessoas enviando para a gente. Nossa próxima camada, eu vou falar das ruas bloqueadas, que são um íconezinho de bloqueio em vermelho, e são as ruas que nesse período, né, entre maio e junho, elas estavam bloqueadas, porque não tinha acesso, o trânsito muito complicado, enfim, saiba onde ir e onde não ir. A gente tem os pontos de doação, que é a mãozinha amiga ali. A gente tem um tópico muito legal também, que é o que esse ponto está arrecadando. Que desencadeia também ali a gente tem o que o abrigo precisa, o que ele estava precisando arrecadar naquele momento. Tem o endereço, enfim. E aí a simbologia, ela muda, né? Se é um abrigo pronto, se é um abrigo em funcionamento.
aqui o abrigo para animais, onde a gente tem, né, que tipo de animal que esse abrigo pode alocar. Acho que tem alguma coisa de doações também, não sei se vocês têm. Tem? Tá, aqui é outro tópico muito importante, porque em momentos como esse, né, enfim, de desastres e calamidade meio assim, tá todo mundo meio tipo, meu Deus, serviço de saúde é uma coisa muito complicada. Por quê? A gente tem várias, como dá de ver no mapa, na verdade, grande parte das zonas de risco são onde estão serviços de saúde. Então, a gente conseguia, através do boletim da prefeitura, eles informavam, né, o que estava funcionando e o que não estava. E aqui a gente tem, né, quando o abrigo não está, quando a UBS, enfim, não está funcionando, é descrito ali, ou então às vezes a gente também removia ela do mapa. Agora eu vou fazer mais propaganda nossa, que é sobre os resultados em termos de divulgação que a gente teve sobre esse trabalho. Bom, para começar, a gente teve uma publicação no site oficial do Instituto Federal, onde eles mostram, né, enfim, falam que foi um trabalho produzido por nós, discentes do campus, e aqui tem um encontro. A gente teve também um episódio exclusivo no podcast Visão 360, que é um trabalho de extensão aqui do campus também. Esse, no caso, foi um episódio, né, um episódio piloto, que ele foi dividido em 3 partes. Na primeira foi falado mais com o professor Kiko, eu acho que estava presente também. Focou mais na questão de desastres, e a segunda parte também. Como a gente gosta de falar bastante, foi bem longo, então ele foi dividido. E aí a terceira parte é sobre o nosso trabalho. A gente teve também uma matéria publicada na agência colaborativa Reúne. Esse jornalista, acho que ele não é jornalista, ele é formando em jornalismo, eu acho, e geógrafo. Ele entrou em contato comigo pelo Instagram e, na verdade, não perguntou, ele avisou que ia publicar alguma coisa e a gente está tudo certo. E aí ele publicou sobre o nosso trabalho também. Tá, eu vou falar também sobre a palestra que a gente deu na UDESC, uma participação que a gente fez a convite da professora Karine, numa palestra. Conclusão. Bom, eu quero destacar que os mapas, sejam eles dinâmicos ou estáticos, produtos visuais, como a professora falou anteriormente, eles são muito importantes em momentos como esse, porque a gente sabe que tem parte da população que é carente de entendimento. Então, quando a gente tem um produto simples e de fácil acesso, ele se torna, enfim, mais acessível, né? A maior parte das pessoas pode compreendê-lo. Vou destacar também que, principalmente o nosso mapa dinâmico e o do Comitê da FURG, eles foram pensados exclusivamente na população. Então, o nosso intuito, principalmente no mapa dinâmico, não era auxiliar gestores, mas sim a gente poder fazer com que a população se informasse e se sentisse mais acolhida pelas informações e não tivesse tão, tipo, meio à deriva assim, do que estava acontecendo. Vou falar de novo sobre informações, que, enfim, é muito importante. Em todos os momentos a informação, ela liga as pessoas, enfim, mas em momentos de calamidade e de desastres, ela é muito importante. Vou chamar a professora Karine para encerrar, e muito obrigada. Então, eu só queria agradecer a presença das meninas.
Elas vieram em convite e quando eu estava sentada ali eu disse o como eu sou orgulhosa delas. Se vocês puderam entender a dimensão do trabalho que elas fizeram, são alunas do ensino médio, então assim, é uma capacidade técnica elevada, né? Isso fica claro. Mas o mais importante é isso, quando a gente tem qualquer tipo de conhecimento e a gente conseguir usar isso em prol da sociedade, né? Para a solução ou buscar a solução para algum problema que nós estivemos vivendo, né? E naquele caso, como as gurias falaram, era uma calamidade, né? Era um evento, era um estado de calamidade pública. Então eu fico muito orgulhosa do trabalho delas, é por isso que elas foram convidadas para falar sobre o próprio trabalho. E fica essa acho que, provocação para todo mundo, né? Como que a gente vai lidar, como que a gente vai usar esses conhecimentos agora para os próximos eventos, porque eles virão. Então é isso, muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada pelo convite também, professor Kiko, professora Tainã e as meninas. Bom, agradecer, né, meninas, pela excelente palestra, pela excelente contribuição. Obrigada, professora Karine, também, pela orientação e parceria, que tu me botou na reta, na foto, né? Não poderia deixar de destacar, mais uma vez, como a Karine falou, que são alunos de ensino médio integrado, vão em breve estar ingressando provavelmente na universidade, já com essa competência, essa habilidade técnica, que todos vocês também terão, né? Que estão passando pelo curso, claro. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. E agora, abrir para questionamentos, contribuições, falas. Por favor, levante a mão e se identifique e faça a pergunta, que elas estão aí para responder para nós. Se acontecer de novo, vocês fariam outro desse mapa alternativo do zero ou vocês conseguiriam reaproveitar algumas coisas? Tá, eu acho que como esse mapa ele tem dados que foi de maio a junho, né, de 2024, então eu acho que seria mais interessante começar outro do zero, porque enfim, a gente já tem a noção, a ciência e domínio, né, digamos assim, das técnicas, então eu acho que não seria um trabalho tão difícil, mas eu acho que seria melhor começar do zero, sim. Poderia, mas aí eu acho que a gente teria que substituir algumas informações, e não sei se valeria a pena, assim. Talvez, eu acho que a maior questão é que, né, como ele tem as informações para um evento específico, e se foi criado, cada pontinho daquele que está no mapa, ele foi criado exclusivamente para aquela condição, com aquela descrição daquela rua, daquele evento. Então, o que a gente poderia fazer é utilizar a mesma simbologia. E isso facilitaria para a população que já acessou, como as meninas colocaram, foram mais de 340 mil visualizações. Né? Então, assim, ele foi realmente de grande impacto, a população já se apropriou daquela simbologia, então acredito que a gente poderia continuar utilizando aquela mesma simbologia, por exemplo, das ruas bloqueadas era, né, um sinal bloqueado, aí os abrigos, né, dos animais era a patinha dos animais, eu acho que isso, a população se apropria desses símbolos. Eu tenho uma dúvida, assim, mas é mais curiosidade minha mesmo. A iniciativa foi de vocês, de criar, assim, como é que surgiu essa ideia? Porque foi tudo também muito rápido. Como é que foi para se mobilizar, assim, e ter essa ideia e colocar em prática rápido? Assim? Eu vou explanar a gente aqui agora. Eu acho que era o quê? 1h eu mandei uma mensagem. Viri, se a gente fizer um mapa? Aí ela, um mapa dinâmico, dá de botar as coisinhas. Aí eu falei bem assim, segurem a seguinte frase. Não vamos falar pra ninguém, porque se der errado a gente finge que não aconteceu. Mas, enfim, deu muito certo. A gente tem mais número de visualizações que tem de pessoas no município. E sim, foi uma iniciativa 100% nossa. Legal, parabéns. Não vou repetir os parabéns, a gente já gastou 4 horas numa tarde. Acho que
mais para pensar, elas saberiam responder também, é normal. Mas eu acho que o ponto principal, e foi quando elas me convidaram para participar, primeiro eu disse, eu preciso ver, e depois eu disse, fontes de dados oficiais, é isso. Né? Então, no momento que a prefeitura lançava aqueles boletins, que foi basicamente a principal fonte delas, a gente sabe que as informações estavam corretas, né? Era de uma fonte oficial. E isso estava sendo disponibilizado, por exemplo, acho que a forma mais acessível à população foi a escolha das simbologias mesmo. Né? Simbologia simples. Por exemplo, tu não precisaria botar num abrigo de animais um símbolo que não tenha relação nenhuma com os animais. Né? Então, assim, eu acho que a gente manteve uma linha retilínea ali, no ponto de são dados oficiais, então somente esses dados entrarão no FSIG, mas vamos passar isso com uma linguagem acessível. Então, escolhendo cores acessíveis, bem diferentes, né, dinâmicas para que as pessoas consigam acessar, disponibilizar isso em rede social, porque no momento que a gente colocasse isso numa base que nem todo mundo tivesse acesso, né? Hoje a gente sabe que a grande parte das pessoas estão nas redes sociais. Então, isso foi divulgado, né? Facebook ou Instagram. Então, assim, redes que a grande parte da população tem acesso. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se as meninas querem complementar. É isso, obrigada. Não vou falar sobre os mapas da Defesa Civil, porque eu não lembro de ter visto eles, enfim, não tenho propriedade para falar sobre. Mas os mapas da Prefeitura. Bom, dava para ser melhor, né? Vamos concordar que dava para ser um pouquinho melhor. Enfim, eles não têm tanta acessibilidade por serem mapas estáticos, né? Não acho que a escolha do enquadramento, talvez, da resolução não tenha sido a melhor, porque a gente dá um zoom e não consegue saber onde está. Que a escala não tenha sido a mais adequada. Também na primeira... vou criticar legal. A primeira publicação que eles fizeram, os bairros não seguiam uma ordem, era muito difícil de se localizar, não tinha legendas tipo, este é tal bairro, este é tal bairro, não tinha, então, tá, onde eu tô? Tô em Rio Grande, mas em que bairro, que zona que eu tô? Acho que é isso. Acho que a escala não foi adequada e podia ter sido bem melhor. Sim, a gente utilizou eles, né, para ver onde estavam as zonas de risco, também para ter esse embasamento, né, de que são dados oficiais, de fontes oficiais. E aí a gente penou ali, vetorizou na mão, os polígonos do shape do censo de 2010, inclusive isso, eles estavam usando o shape do censo de 2010, ou seja, 14 anos atrás, com alguns defeitos ali. E aí a gente vetorizou e trouxe isso nesse mapa mais acessível.